Falando da Palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Falando da Palavra, aqui da TV Capital, canal 9.1, a nossa emissora que tem alcance aqui em Cuiabá, Rondonópolis e toda a Baixada Cuiabana, e é sempre um prazer te receber aqui com a gente. E hoje, aqui no nosso programa, nós temos um convidado muito especial aqui da nossa região. Recebemos em nosso estúdio Marlon Matuzita. Seja muito bem-vindo, Marlon. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Fernando. Uma grande honra estar aqui. Estou aqui à disposição para servir e contribuir naquilo que realmente posso estar ajudando vocês aqui. Maravilha, maravilha. Vamos começar esse podcast aqui conhecendo um pouquinho do Marlon, falando um pouquinho da sua história de vida, para que nosso público te conheça e saiba quem que é o Marlon. Bom, eu vim de Curitiba, né? Sou nascido em Curitiba, vim para cá muito novo, com 3 anos de idade. Né? Minha família, a família da mãe é uma família de empresários. Né? Meu avô veio com o objetivo de montar uma loja de cosmético aqui em Cuiabá. Já tinha uma rede de cosmético no Paraná. E assim se estabeleceu aqui. E ao longo do tempo, meu avô viu que supermercado era um bom negócio. Montou também supermercado. E a partir daí que minha família começou a trabalhar ajudando meu avô nesse ramo de supermercado. Né? Meu avô faleceu muito novo, acabou que a empresa ficou para meus pais. E eu também, aos 12 anos de idade, comecei a trabalhar com meus pais. Comecei a trabalhar muito novo, né? Não por insistência dos meus pais, mas porque eu tinha o desejo de já ter as minhas coisas logo cedo, né? Já tinha o desejo de ter meu próprio dinheirinho já para poder comprar as minhas coisas que eu tinha vontade. E assim foi indo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, passei por todas as áreas do supermercado, desde pacote, açougue, padaria, hortifruti, entrega. Né? Eu até brinco com meus pais que eu tenho um problema na coluna, eu falo que essa dor na coluna, essa hérnia que eu tenho na coluna, porque eu já carreguei muito gás e muita água. Mas é brincadeira. Isso foi através de uma academia mal feita que eu conquistei essa hérnia. Me formei em administração, né? Entrei na faculdade com 18 anos de idade. Casei muito novo, eu conheci minha esposa na faculdade com 18 anos, casei com 23 anos. Falo que a Joyce entrou na minha vida num momento primordial na minha vida, porque eu tinha muito problema na família, né? Eu era uma pessoa que eu e meu pai, a gente brigava muito. Né? Eu sempre ali com o objetivo de contribuir e ajudar na empresa, mas eu tinha minha visão, ele tinha a visão dele. E principalmente quando eu entrei na faculdade, eu que já queria implantar as teorias ali na prática, e acabava que eu não aceitava, e isso dava muito conflito, né, entre eu e ele. E o meu escape, vamos dizer assim, das brigas, dos conflitos familiares, era na bebida alcoólica. Né? Eu bebia todos os dias. E Joyce entrou na minha vida nesse momento, onde ela me ajudou a sair disso, a sair dessa prisão da bebida, desse mal. E uma das coisas que ela me ajudou na época também, eu não tinha o hábito, não tinha uma grande vontade de estudo. Nunca fui uma pessoa de estudar, né? Nunca tive esse desejo de estudo, nunca fui cobrado por isso também. Uhum. E ela veio com esse objetivo, porque ela conversava de jeito diferente. Eu falei, bom, para eu poder ficar com essa moça, com essa menina, eu tenho que estudar, poder falar a linguagem dela, né? Foi a partir daí que eu comecei a buscar livros, revistas, eu comecei a devorar livro, comecei a ler 4 livros por mês. Isso durante a faculdade, né? Durante a faculdade, mas eu enxerguei que também era uma fuga, sabe, Fernando? Porque como eu trabalhava com meus pais, eu chegava em casa, tomava meu banho e comia pro quarto. Então eu não queria estar naquele mesmo ambiente com eles. Não tendo muito contato. Então o livro para mim era uma fuga, mas uma fuga melhor dessa vez, não era mais a bebida, né? Mas livros. E como eu casei muito cedo, a minha vida, o meu propósito era casar cedo, por quê? Justamente para poder ter a minha independência. Eu não queria mais estar naquele ambiente com meus pais. Eu até falo com minha esposa, se eu não tivesse casado, eu estaria morando sozinho. É porque eu queria, de fato, sair daquilo. E só um parênteses dentro dessa história. Esse problema que havia entre vocês, você entende que seria por conta da empresa, do envolvimento de vocês estando junto todos os momentos dentro da empresa? Não. O que foi esse fator principal desse problema? Então, eu vou contar um pouquinho do contexto até a gente chegar aonde eu identifiquei que não era a empresa, tá? Como eu casei cedo, eu montei meu primeiro negócio com 23 anos de idade. Montei uma loja de orgânicos. Que eu queria ter a minha liberdade, não estar mais trabalhando com meus pais. Essa loja durou 1 ano.
ela não deu muito certo, acabei voltando para a empresa dos meus pais, para trabalhar com eles. Foi aí que surgiu a segunda loja, Himitsu, né? A empresa, o supermercado chama Himitsu. O primeiro começou no Parque do Lago, em Várzea Grande, e a segunda loja foi no bairro Porto, em Cuiabá, onde eu falei, meu pai, eu só volto para trabalhar com vocês se a gente tiver uma outra loja, se vocês montar uma outra loja, onde eu fico nessa loja, você fica em outra. Porque a gente junto não vai dar certo. E eu não queria mais aquelas brigas, porque eram brigas diárias. Brigas, assim, com muita falta de respeito. Brigas onde eu falava as palavras ruins para ele falava palavras ruins para mim. Né, ao ponto de ter até quase uma agressão física dentro da empresa. E era algo que eu não queria mais viver, né? E assim deu certo. Assim, ele ficou numa empresa, eu fiquei em outra. Só que toda vez que ele ia na empresa, no mercado onde eu estava, ele já dava briga. Né, me incomodava. E eu já comecei ao longo do tempo, depois de 2, 3 anos, eu comecei a já ver outro ponto para poder abrir outra loja. Mas não era o desejo do meu pai abrir essa outra loja. Ele já falava que 2 lojas era o suficiente, né? Só que eu tinha no meu coração, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Muito proativa. O não para mim era um sim. Então todo não para mim era era uma mola para mim, sabe? Uhum. Que me lançava, me impulsionava para poder fazer. Então eu sempre gostei de desafio. Né? Então, para mim, os desafios para mim me faz crescer. Me faz eu querer avançar e para mim isso é muito importante. Montamos essa loja, que é aqui do Bosa Saúde. Né? Na época também começou como Himitsu. Mas durante a obra, meus pais não queriam montar essa loja. E eles falaram assim, mas a gente não tem dinheiro para montar essa loja, como que nós vamos montar? E meu tio na época era o financeiro da empresa. Eu já tinha falado, meu tio, separa uma reservinha aí que nós vamos montar outra loja, sem meus pais saberem. Né? E quando nós iniciamos essa loja, eu falei, pai, nós temos esse caixa aqui hoje para montar. E na minha cabeça era o suficiente. Só que nós investimos 3, 4 vezes mais. E daí meus pais tiveram que recorrer a banco. E durante essa obra tivemos muitas brigas mesmo, pesadas, brigas que na época me marcou muito. Que no próximo do final da obra ali eu tive um indício ali de depressão. Pensei em suicidar. Né, por conta dessas brigas que para mim já estava me esgotando muito. E o que me fez não suicidar na época foi meu filho. Eu já tinha um filho já, que é o Lucas, hoje ele tem 11 anos. Eu olhava para ele e falava, como que esse menino pode crescer sem pai? Né? E isso me trouxe de volta para a vida, vamos dizer assim. E ficamos durante essa loja juntos, né? Eu consegui vencer isso. Porém, meu pai sempre insatisfeito com a loja. E nesse período, meu irmão ficou muito doente. Em Cuiabá não descobriram o que ele tinha. Nós tivemos que ir para São Paulo. Daí foi toda a família para São Paulo. Ficamos quase 30 dias em São Paulo. E quando eu retornei para Cuiabá, eu descobri um rombo muito grande na empresa. Desvio de financeiro, desvio de estoque. E quando eu fui apresentar aos meus pais, principalmente meu pai, ele falou, olha, eu não quero mais, eu nunca quis, você que quis. Né? Falei, bom, pai, eu que quis, eu assumo a responsabilidade. Então, eu vou resolver isso. E ali eu comecei a investigar quem que eram as pessoas. E ele, bom, é problema teu isso aí. E 24 de dezembro de 2016, a loja inaugurou em 2015, essa loja. Em outubro de 2015. Na véspera de Natal de 2016, sentou meu pai e minha mãe, no restaurante lá no Madeiro, na época. E meu pai falou assim, eu não quero mais essa loja. Eu vou vender ela. Não quero, essas lojas estão me dando só desgosto, prejuízo, não dá lucro. Falei, pai, eu sempre tive desejo de ter minha independência, meu próprio negócio, minha loja. Eu assumo a responsabilidade dessa loja, eu sempre foi minha, eu que quis. Eu quero comprar de você. Ele falou, mas você é louco. Você tem um bom salário comigo. Essa loja só dá prejuízo. Você não vai conseguir se sustentar nessa loja. Falei, pai, nem que for para viver com R$1 na carteira. Mas eu vou fazer dar certo. E ali para ele como se tivesse sido um alívio, porque ele falou, bom, meu filho ganha um bom salário, né? E para ele eu ganhava muito na empresa. E para ele, às vezes, isso estava se tornando um grande fardo, esse meu salário na empresa, porque é algo que eu ouvia, falou, você tem o seu salário é muito alto. E de uma certa forma, que lá para ele, assim, foi um certo, tirar um fardo das costas dele, ele quer ficar com a empresa, tá dando prejuízo, e tem um salário que é alto, eu vou deixar de tirar do caixa. Eu não vou ter responsabilidade nenhuma, né? Né? Enfim, e quando eu cheguei em casa para contar minha esposa, ela deu um pulo enorme. Falou, você é louco. Porque ela nunca concordou eu sair da família. Né? Eu sempre tive desejo de sair da família, dos negócios da família, de ter meu próprio negócio. Falou, Marcelo, louco, o que você está fazendo?
que você está fazendo? Eu falei, Joyce, eu sei o que estou fazendo, confia em mim. Confia que eu sei o que estou fazendo. Em fevereiro de 2017, nós rompemos de vez com meus pais, né? Isso foi em 2 meses, esse processo todo de separação. E ali, como se tivesse para mim, Fernando, tirado um peso muito grande das minhas costas, sabe? Falou, bom, agora minha vida vai andar. Agora eu vou fazer o que eu quero, implantar minhas visões e fazer tudo aquilo que eu desejo fazer. Por mais que eu já fazia no Remitsu. Mas eu fazia em meio a muita briga, em meio a muita falta de respeito. E agora eu me vi, bom, agora eu tô sozinho com minha esposa. E na época eu tive que recomeçar, né, na empresa, porque no Remitsu eu tinha uma certa estrutura, né? Eu tinha pessoas que me ajudavam. Muitas pessoas que me ajudavam. E ali eu tive que recomeçar a fazer tudo sozinho, praticamente. Eu que ia para o Ceasa, comprar hortifruti, eu que ajudava para abastecer, ajudava no caixa, ajudava no administrativo, fazia um pouco de cada coisa. Eu fiquei um período assim, mas isso me trazia muita paz, muita alegria, muita satisfação. Sabe? Era algo seu, né? Era algo meu, é algo que a gente está construindo ali junto com a minha esposa. Minha esposa advogava, então ela advogava meio período e ficava comigo meio período na empresa. Ficou 1 ano assim. E veio a Nilza também veio conosco, que era uma funcionária também do Remitsu, que meu pai me perguntou, quem que você vai tirar aqui do Remitsu? Eu falei, eu só preciso de uma pessoa. E assim foi. Então nós iniciamos eu, minha esposa e Nilza, mais alguns funcionários, e na época eu tive que lidar com uma quadrilha de 10 pessoas e dispensar essas 10 pessoas na empresa. E aí? E eu não tinha caixa para isso. Eu não tinha dinheiro para isso. Mas hoje eu entendo que Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me ajudou nos detalhes. E me fortalecendo, me forjando, me capacitando para poder não dar um passo precipitado de tomar decisões rápidas ali. Porque minha vontade era dispensar todo mundo de uma vez só. Eu tive que manter esse pessoal por 4 meses na empresa, até eu dispensar todo mundo. E que para mim isso foi uma dor muito grande. Passou-se o tempo, em 2018 eu decido mudar a marca do negócio, né? Ela chamava Remitsu. Eu falei, bom, agora como eu vou implantar a minha visão, eu quero mudar o nome. E para mim estava certo isso. Quando eu fui falar para meus pais que mudaria o nome, minha mãe falou, você está faltando com respeito. Você não está respeitando a nossa história. Tudo que nós construímos junto. Por que você está fazendo isso? Eu falei, mãe, eu desde quando nós separamos, agora eu quero construir a minha história. A minha história com a minha família. Eu respeito tudo que nós vivemos, né? Porque tudo o que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu aprendi com vocês, aprendi no Remitsu, só que agora eu quero construir minha história. E foi um período ali muito tenso, sabe, Fernando? Um período onde minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, não compreendia isso. Não aceitava isso. Mas eu estava muito certo do que eu estava fazendo. Na época, eu sempre fui de viajar muito para trazer novidades, trazer ideias novas. Eu sempre fui de inovar. Eu sou muito inquieto, né? Gosto de desafios. Gosto de desafio, gosto de inovar. E daí, fizemos grandes mudanças, vinham os amigos do meu pai, e falavam assim, Marlon, o que você está fazendo? Cara, essa ideia aqui em Cuiabá não dá certo. Essa cultura que você está querendo implantar aqui, dá certo para a Europa, Estados Unidos, São Paulo, mas aqui não. Eu falei, olha, eu confio no que eu estou fazendo e creio que vai dar certo. Né? E a responsabilidade é toda minha também se não der certo. Confesso a você que, Fernando, quando essa loja, nós reinauguramos ela em novembro de 2018, com essa marca nova, com essa proposta nova. No começo foi muito desafiador, porque realmente as pessoas não estavam aderindo muito à cultura, mas passou 3, 4 meses, deu muito certo, sabe? Deu muito certo, eu tive que manter um custo operacional alto, porém entrei numa situação, como eu fiz a reforma dessa loja, eu tinha um certo caixa, e mais uma vez eu acreditei que esse caixa dava, e mais uma vez eu tive que pegar dinheiro em banco, onde eu passei ali por uns 6 meses, um período muito difícil na minha vida, que foi um desafio financeiro muito grande, onde todos os dias eu tinha que escolher quem eu iria pagar. Todo dia. E minha esposa ela não tinha ainda, ela que cuidava do financeiro, para ela isso era algo muito difícil, porque ela nunca tinha vivido isso de frente. Né? E ela chorava todo dia. Por um lado, você é de uma família de empreendedores, né? Desde lá do seu avô, e do lado dela, como que ela entendeu esse processo? Então, a família da minha esposa, ela veio numa família de advogados, né? Então, assim, a parte financeira, ela não tinha muito contato com isso, né? A parte dela mais era ali operacional, fazer processo, né? Montar a petição. Então, o financeiro para ela era tudo muito novo. E logo em seguida já vinha um grande endividamento, assim, onde ela tinha que deparar com... não tinha dinheiro em caixa para poder pagar fornecedor, né? Então, para ela, isso foi muito desafiador. Onde eu falei para ela, você tem escolha, só que você vai ter que decidir, ou vai ficar aqui na empresa, ou vai ficar como, né, se manter como advogada, porque
Você não vai conseguir fazer nenhuma coisa ou outra bem feita. E esse... Porque, ó, a gente falando de problema da empresa dentro da casa dos seus pais, a gente sabe que causava toda uma turbulência, toda uma situação. E esse mesmo problema junto com a sua esposa, como que era? O problema que eu vivia na minha empresa, Isso. com meus pais? Olha, minha esposa sempre foi do meu lado. Só que ela também sempre mostrava os comportamentos que eu estava repetindo. Ela abriu meus olhos para isso e falou, olha, isso te incomoda, mas você está fazendo igual. Com seu filho. E eu não enxergava isso. Não da mesma maneira que eu vivia com meus pais, mas de uma outra maneira, na palavra. Sabe, eu falava muito alto, era muito ríspido, muito rígido. Só que eu não enxergava, Fernando. E eu neguei isso por muito tempo. Por anos eu neguei isso aí. Um período onde eu vivi meu casamento também é um período difícil, porque assim, a gente brigava muito, né? Eu era um cara assim, vamos dizer, Caxias. É um cara muito... Como eu sempre fui muito cobrado para ser assim... eu achava que o meu valor era no fazer, então assim, eu sempre fui o cara trabalhar muito, eu saía de madrugada de casa, chegava 10, 11 horas da noite em casa. E ela que deixava meu filho ali acordado para eu ver ele. E eu fiquei por muito tempo assim. Então assim, o meu prazer era trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar. E não enxergava, talvez, uma situação... Não enxergava a família direito, não enxergava um casamento, sabe? Para mim, isso não era o primeiro plano. O meu primeiro plano era trabalhar e trazer algo de bom para casa. Né? Um conforto, né? Um melhor para eles. Então, para mim, isso era ser um bom pai, um bom marido. Né? Ao ponto que, ao longo do tempo, fui vendo que não era isso. Não era isso que eles queriam de mim, nem minha esposa, nem meu filho. Né? Só que eu levei anos para enxergar isso. E ao longo do tempo, o amor que meu filho me dava, eu tenho outro filho também, o Joaquim, que hoje está com 7 anos, aquele amor que eles me davam como filho, e o amor que eu dava para eles como pai, eu queria viver esse amor também. Porque eu nunca tive... né, por muito tempo, eu não tinha abraçado meu pai. Por anos. Nunca ouvi um te amo dele, um abraço, sabe assim, genuíno. Então, assim, eu falar pra ele também te amo, não tinha vontade de falar. O que eu sentia pelo meu pai, muita raiva, muito ódio. Esse é o sentimento que eu tinha. Eu olhava meu pai me incomodava. Se eu tivesse sentado aqui como eu tô sentado com você agora, me incomodava estar com ele. Eu não queria a presença dele. E às vezes esses conflitos que eu tinha dentro da empresa com meu pai, eu trazia pra dentro da minha casa. Onde às vezes eu jogava às vezes minhas raivas pra minha esposa. Despejava tudo ali. Só que eu demorei para enxergar. Eu demorei para visualizar isso. É o ponto que meu casamento estava sendo destruído aos poucos, né? Porque o casamento a gente constrói ou destrói ele todos os dias. E em 2020, no Dia dos Pais, e toda vez que eu olhava meu pai, eu falei, cara, como é possível? Eu achava que era adotado, você tem uma ideia. Porque eu via meus comportamentos muito diferentes do meu pai. E que na verdade não eram muito iguais. Sabe? Só que só eu que não enxergava. Mas quem tava ao meu redor enxergava, assim. Cada um com o seu certo. Eu tô achando que eu tô diferente, não sou dessa família, porque eu tinha um certo meu, né? O ego, o orgulho e a vaidade lá no alto, né? E daí, Fernando, em agosto de 2020, eu decidi perdoar meu pai. Me perdoar e perdoar meu pai. Isso eu tinha na época 34 anos. Falar que o perdão você não sente vontade nunca. Você nunca vai sentir a vontade de falar, hoje eu vou sentir vontade de perdoar. Não é um sentimento que você tem. Não tem como ter um sentimento de vontade de você querer perdoar alguém. Mas eu decidi perdoar para eu poder ser amado e para poder também dar amor pro meu pai. Porque acontece, por muito tempo eu fui a pessoa que defendia minha mãe. Defendia ela em tudo. Só que eu via que a relação dos meus pais, o casamento, era algo que não era problema meu. Eu demorei para chegar a isso, mas eu levei por muitos anos a responsabilidade do casamento, como se fosse responsável pelo casamento dos meus pais, como se fosse responsável pela minha mãe. Então eu carregava uma responsabilidade que não era minha. E eu demorei para entender, hoje eu entendo que foi propósito, tudo tem um propósito. Fez parte do processo para chegar onde eu estou aqui hoje. Mas... E quando eu visualizei que para minha mãe às vezes estava tudo bem e para mim não, por que para ela estava tudo bem e para mim não? Por que eu tinha que carregar esse peso? Por que eu tinha que carregar esse fardo, essa responsabilidade que não era minha? Eu tinha meu casamento, eu tinha minha esposa, eu tinha meus filhos. E quando eu comecei a olhar para ela, falar para ela tá bem, para mim não, eu falei, poxa vida, eu não quero mais viver isso. Aí que eu comecei a buscar um olhar diferente do meu pai. Que até então o olhar que eu tinha do meu pai era só de raiva e de ódio.
Nem via ele como pai. Eu não visualizava ele como pai. E daí, em agosto, eu decidi perdoar. Primeiro eu peguei o celular, mandei uma mensagem, né? Mandei um texto enorme para ele, de tudo que eu sentia. Ali eu joguei tudo, sabe? Tudo que eu sentia. E quando eu encontrei com ele, que a gente saiu pra almoçar junto, foi o primeiro abraço que eu dei ao meu pai. Um abraço, assim, com amor. Que eu nunca senti vontade de abraçar meu pai. Ali eu abracei ele, ouvi o "eu te amo", e ele me respondeu uma mensagem também, falando algo, muita coisa pra mim, muita coisa, que eu nunca tinha ouvido do meu pai. E a partir dali, Fernando, a minha vida começou a mudar. É do meu pai também. Porque muitas vezes, a dor que a gente carrega, o outro não sabe. Às vezes o ódio que a gente carrega, a raiva que a gente carrega, o outro não sabe. E às vezes para o outro, para essa outra pessoa, tá tudo bem. O problema tá para você. E a gente tem que se libertar disso. Eu digo que para mim, o perdão foi algo totalmente libertador na minha vida. Foi a partir daí que eu consegui viver de fato aquilo que hoje eu entendo de identidade de Cristo em nossa vida. Foi nesse momento, então, que entrou a conversão na sua vida, que você conheceu Jesus? Como que foi? Quando eu perdi meu pai foi em 2020, né? E depois do perdão, meu pai já falou assim, vamos montar um negócio junto agora? Ele já queria montar outra loja comigo. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, tá tão bom nossa relação, nós nunca vivemos isso, vamos deixar o negócio de lado, vamos ser só pai e filho. Vamos ser família, né? Vamos Algo ser família, que a gente nunca teve. Né? Vamos esquecer esse negócio de loja, cada um tá na sua loja, tá tudo bem assim. Em 2000 meu sogro faleceu em 2021, que pra mim foi uma grande perda, que ali eu entendi, a família da minha esposa foi uma família que me acolheu muito. Ali eu entendi que era família, Fernando. Eu nunca tive noção que era família. Meus pais sempre trabalharam muito, muito, muito. Eles deram o melhor para mim e meu irmão. E família, eu fui entender que era com a família da minha esposa. De amor, de acolhimento, de abraçar, de beijar. Em 2021, meu sogro faleceu, que para mim era um grande pai para mim que eu tinha. E indo pra Chapada, levar minha sogra, a gente tem uma casa na Chapada, eu vi um barracão. Falei, bom, aqui dá um mercado. Nesse mesmo dia eu liguei pro dono do barracão, já aluguei. Liguei meu pai estava em viagem, falei, pai, acabei de alugar um barracão aqui na Chapada, e vou montar um mercado. Mas eu quero que você esteja comigo. Pensa num cara aqui super feliz. Agora, depois que saí daquilo, que eu liguei para ele, fiquei pensando comigo, mas poxa vida, até então eu não queria montar mais nada com meu pai. Por que agora eu decidi montar? Foi a primeira pessoa que veio na minha mente, o meu pai. E ao longo da construção dessa loja, Fernando, eu pude conhecer a história do meu pai que eu nunca tinha conhecido. Eu não sabia direito da história do meu pai. Então eu vejo que essa loja, Deus colocou ela para eu ter a oportunidade, o privilégio de conhecer meu pai. De conhecer e respeitar ele muito mais ainda. E poder honrar ele mais ainda. Porque e tudo que ele fazia comigo, a minha infância, que foi uma infância de muita violência verbal, tive violência física também. Ali eu pude saber tudo que ele fazia comigo, mas é o que ele vivia na família dele. Não só ele, como minha mãe também. Eu pude conhecer a história da minha mãe melhor. Tudo que eles faziam comigo é algo que eles viviam. Só que eu tive privilégio, a oportunidade de poder fazer diferente com isso. Quebrar esse peso que vinha, né? Desde os seus avós, seu pai. De meus filhos não poder viver mais isso. Aquilo que eu vivi, Deus me usou para quebrar isso e meus filhos não vão viver mais isso que eu vivi. Glória a Deus. E meus pais não tiveram essa oportunidade, às vezes, né, por falta de conhecimento, por falta de várias situações. Então, assim, essa loja contribuiu, essa loja que nós temos na Chapada hoje, para o meu... Para poder me aproximar, né? Ter essa aliança com meu pai e eu conhecer a história dele. E poder honrar e respeitar muito mais ele ainda. Hoje a relação que eu tenho com meu pai, as pessoas olham e falam, cara, é uma relação muito linda hoje, muito bonita, de muito amor, de muita entrega, de muita desejo de estar junto, que eu nunca tive. Sabe, eu falo com ele todo dia. Todo santo dia eu falo com ele. Entendeu? Então, assim, e é algo que eu só pude estar vivendo isso através do perdão. Se não tivesse tido perdão, eu não estaria vivendo isso com ele. Não estaria vivendo isso com ele. O perdão que me libertou de ter essa vida. E quando você falou da conversão, eu tive o contato com Deus. Tem uma personal que chama Cristina. E ela cuida da nossa família tem muitos anos. Primeiro começou com os meus filhos, dando aula de natação. Depois veio com minha esposa, dando aula como personal. E depois veio eu.
E ela sempre lançou a palavra de Deus na nossa vida. Sempre lançou ali a semente de Deus na nossa vida. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Por um tempo, eu estudei muito tempo no Colégio São Gonçalo, que é um colégio católico. Na minha adolescência, eu tive uma relação com a igreja evangélica. Eu ia, então, dos meus 11, 12 anos até os meus 16, 17 anos, eu frequentei várias igrejas evangélicas, então eu tive esse contato. Por um período, eu comecei a frequentar centro espírita, né, nos meus 20 e poucos anos ali. Fiquei uns 2 anos e pouco. E em 2021, eu e minha esposa vimos que a gente precisava ter uma vida espiritual no nosso lar, que não tinha. Era uma área que a gente não cuidava. E a gente estava sentindo falta disso. E a gente começou a falar, bom, a gente tem que começar com uma igreja. Só que a gente não caía. Sempre era algo que não era como prioridade. E essa Cristina, uma vez, ela me deu 2 Bíblias para mim. E eu comecei a devorar, estudar muita Bíblia. Né? Eu sempre fui muito curioso, em busca de conhecimento também. E tem uma vez que ela começou a falar na minha vida, ela falou, Marlon, ela começou a falar dos meus projetos, dos meus sonhos, das minhas vontades. Eu falei, eu nunca falei isso com você. Como que você sabe disso? Foi minha esposa que falou, não, Marlon, é o Espírito Santo também que tá falando isso para eu falar com você. E começou a falar da história de rei Davi comigo, que eu tinha uma unção de Davi. Eu falei, gente, não acredito em nada nisso. Essa mulher deve ser louca. Que doida essa mulher. Mas eu fiquei assim, confesso pra você que eu fui pra minha casa, fui pro meu quarto... Pensando nisso, incomodado. Beleza, passa 15, 20 dias, uma funcionária do mercado fala, Marlon, eu fui numa senhora hoje, que é da Igreja Assembleia, para ela orar por mim, e ela disse que precisa conversar eu preciso conversar com o seu patrão. E eu tô te passando essa informação que ela precisa conversar com você. Falei, me passa o contato dela, me passa o endereço que eu vou lá. E eu adiando, né, a saída, passou acho que quase 30 dias, fui lá. Cheguei lá, Fernando, ela falou as mesmas coisas que a Cristina tinha me falado. Os meus projetos, Deus. Os meus sonhos e a unção de Davi. Aquele dia eu saí chorando. Ela falou assim, você precisa procurar uma igreja. Foi eu e minha esposa. Ali eu falei, bom, tem algo aí. Mas eu tô achando que essas mulheres se conversam. Eu tô achando que tem alguma coisa errada, porque falar a mesma coisa, velho. Então tá errado isso aí. E sua esposa, como que reagiu? Ela ficou espantada, porque minha esposa sempre foi muito católica, né? Ficou espantada. Falou, Marlon, nesse dia eu saí chorando. Falei, tem algo. Passa 20, 30 dias de novo, Fernando. Minha sogra liga pra minha esposa. Falou, Joyce, vamos lá na casa de Thaís e Max, que é a irmã dela, que vai uma senhora lá, vai orar por eles e quero que ore por vocês também. Vamos lá. Chegamos lá, essa senhora fala a mesma coisa pra mim. Os meus projetos, os meus sonhos e a unção de Davi. Falei, gente, que loucura é essa? Mesmo assim, eu não tava crendo. Eu não cria nisso. E daí um dia em casa, eu sozinho, peguei minha Bíblia e comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor me revela na tua palavra. Já que o Senhor quer a verdade, então eu quero que venha a verdade do Senhor. Peguei a Bíblia de forma despretensiosa, abri, caiu na história de Jessé, pai de Davi. Ali, meu irmão, ali eu derramei e ajoelhei. Ali foi a primeira experiência que eu tive de Deus falando comigo. Ali, a partir dali, minha vida mudou e eu comecei, de fato, a me entregar para Deus. Mas eu não sabia ainda. Glória a Deus. Fui pro evento do David Leonardo, final do ano, 21. E ali, Deus falou muito comigo. E a partir dali, comecei a ir para a igreja. Em 2022, comecei a frequentar uma célula, que a nossa igreja é em células. Ali, em maio, eu me converti. Depois fui para encontro com Deus, legendário. Comecei a servir a obra. E de lá para cá, nunca mais parei. Glória a Deus. Nunca mais parei. Então, meu tempo de conversão vai fazer 3 anos esse ano. Né? Hoje eu lidero uma célula. Estou à frente de uma célula para levar a palavra. Né? E depois disso, eu batizei. Né? Em 2022, eu batizei. Minha esposa batizou. Minha sogra batizou. Depois, minha cunhada e meu concunhado batizaram. Depois, meu pai batizou. Minha mãe batizou. E meu irmão batizou agora por último. Então, é a promessa do Senhor se realizando na nossa vida. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus pais agora acabaram de abrir a casa deles também para receber uma célula, receber a Arca da Aliança. A minha cunhada e meu concunhado também acabaram de abrir a casa agora também para ser uma célula e receber a Arca da Aliança. Então eu posso dizer para você que... E Deus colocou uma frase no meu coração, isso tem 3 anos, que é Deus faz além. E na época eu entendia que Deus faz além era algo que eu estava vivendo nos negócios. Nos acessos que eu estava tendo, eu estava indo para São Paulo, conversando com grandes empresários na época. E conversando com pessoas que hoje são muito relevantes, eu entendi que era isso, que Deus estava fazendo além na minha vida. Até eu entender que não era nada disso. Que até eu entender que grande prosperidade é o que Deus está fazendo agora na minha vida.
sabe? É ver minha família servindo ao Senhor, é ver minha família se dedicando para a obra, é ver minha família buscando uma intimidade cada vez mais com o Senhor e eu poder ser esse canal na vida deles. E a hora que eu vejo meus filhos, Fernando, orando por tudo, buscando essa dependência com Deus, essa é a verdadeira prosperidade. Isso é o verdadeiro Deus faz além. Ver meu filho mais velho sendo usado na escola para poder levar a palavra, ver meu filho levando amiguinhos dele para a célula, onde vem os pais, onde vem a família, ver meu filho podendo ser um canal também de levar as crianças para o encontro com Deus. Sabe? Então, assim, para mim isso é a verdadeira prosperidade. Eu poder também ser um canal hoje da empresa levando a palavra de Deus, onde tem pessoas na empresa também que se converteram, teve ateu dentro da empresa que se converteu, teve pessoas com depressão, pensamento suicida também se converteram, pessoas com grandes enfermidades, com grandes doenças também que foram curadas. Então, assim, hoje eu entendo que aquilo que Deus me confiou, que é um negócio, que é um supermercado, é o templo dele. É um tempo para poder ali, a partir dele, levar a palavra. Glória a Deus. E olha, que coisa mais interessante, né? Você vinha de uma linha totalmente improvável. Eu sou totalmente improvável. De geração, onde você poderia replicar tudo que você viveu na vida dos seus filhos e isso ser repassado de geração em geração, mas você rompeu esse ciclo. E eu acho que a palavra que define tudo isso é uma decisão. A decisão de perdoar, a decisão de ser diferente, a decisão de colocar Jesus dentro da sua casa. Eu acho que se a gente colocar uma palavra em cima disso, é a decisão. De mudar, né, Marlon? Eu acho que isso mudou todo o contexto. Hoje você transformou a geração dos seus filhos, dos seus netos, porque você rompeu um ciclo onde havia falta de perdão, onde havia ressentimentos, e tudo isso mudou a partir de uma decisão sua de mudar. E eu creio também, assim, Fernando, essa palavra decisão, que você falou, ela é o ponto principal, né, que aconteceu na minha vida, onde, de fato, foi ali eu decidi mudar a minha vida. Só que eu não sabia que eu mudando a minha vida um sim, para essa decisão um sim para Deus, ia vir toda a minha família junto. Eu nunca pensei, nunca planejei isso. Sabe, eu nunca falei assim, eu vou dar esse sim, tomar essa decisão para as coisas mudarem. Não, porque assim, as coisas de Deus a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Hoje eu entendo que os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que o nosso. E sempre vai ser assim. Então a gente pode planejar algo muito grandioso. E às vezes aquilo não ser pra gente. Porque Deus quer algo melhor ainda para nós. Né? Em 2022 também fui pro Legendários. Né? Um movimento também que tem para homens. Então assim, foi um mover muito rápido na minha vida o que Deus tem feito. Sabe? E na minha infância, eu acho que é importante a gente falar disso também, eu tive contato com um centro de macumba, tá? Onde minha avó me levava. Sabe? E ali eu 3 vezes por semana. E esse tempo eu olhando isso, porque esse tempo, ano passado, retrasado, eu escrevi um livro compartilhado com mais 9 autores. E ali eu contei um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. Quando eu conversei com minha mãe, quando minha mãe engravidou de mim, e ela tinha os seus 21 anos de idade, minha avó pediu para ela abortar. Minha mãe tomou por 3 meses remédio para abortar na gravidez dela. E hoje eu entendo que Deus já tinha uma promessa na minha vida ali, no ventre dela, até antes do ventre. Glória a Deus. Né? E hoje eu entendo que a promessa que Deus tinha na minha vida é justamente ser esse canal para poder quebrar as maldições na vida da minha família. Sabe? Então, um sim que a gente dá, Fernando, a gente muda a história não somente nossa, mas a história de quem está ao nosso lado. Exatamente, exatamente. Eu acho que ficou claro, acho que tudo que Jesus fez na sua vida, na vida da sua família, mas eu queria ouvir de você mesmo o ponto-chave, assim, o que Jesus, você viu uma diferença assim absurda? Você falou, não, a partir do momento que eu aceitei Jesus, essa área aqui foi... Olha, eu tô até escrevendo um livro sobre isso, que é o Liberta-se, né, onde fala de várias áreas da vida. Mas o ponto fundamental que eu vejo na minha transformação é libertar meu ego. Libertar meu orgulho, libertar minha vaidade, porque eu sempre fui uma pessoa eu tinha muita dificuldade de ouvir as pessoas. Eu sempre achava que eu estava certo e que o outro estava errado. Eu tinha muita dificuldade de ouvir. Eu sempre me achei uma pessoa um pouco à frente do tempo, um pouco à frente das coisas, e às vezes também menosprezava alguns pensamentos, né?
principalmente o pensamento do meu pai, né? Menosprezava aquele, porque eu sempre colocava ele, uma pessoa que não tinha estudo, não tem estudo, né? Imagina, isso não, o que ele está falando não tem nada a ver. É pura soberba, pura arrogância. Então, onde eu vejo que Deus está mais me transformando é nisso, me libertando do meu ego. E para você ver, né, tanto que faz sentido isso, porque por muito tempo você viveu com seu pai, com sua mãe, mas não conhecia a história. Nenhuma história, nada. Porque meus pais sempre trabalharam muito e a gente nunca teve um momento assim de família de conversar. Né? Porque era almoçar ali rapidinho, jantar rapidinho e trabalhar, e dormir. Eles sempre trabalharam muito. E até hoje trabalham bastante. Lógico que não no mesmo ritmo, mas ainda trabalham bastante. Então, assim, então para mim, o que Deus está mais me transformando é nisso, Fernando. Libertação do ego. É o que eu oro para Deus todos os dias para me libertar. Para que eu possa cada vez mais ter um coração humilde, um coração contente, um coração grato, um coração satisfeito. Onde eu possa olhar as pessoas com empatia, com compaixão, sabe? Onde eu possa enxergar o outro, saber que eu posso aprender com qualquer pessoa. Eu sempre tive uma experiência que eu jamais imaginei que poderia ter na minha vida. Ali na empresa, às vezes aparece no supermercado moradores de rua, né? E tinha um senhor lá que chamava Júlio, que tinha alguns meses já que ele ia lá, mas toda vez que ele estava lá ele me incomodava. Que eu não gosto, né? Essa situação ele me incomoda. Mas teve uma vez que Deus me fez olhar diferente. Eu vi que ele estava meio cabisbaixo, estava mal. E eu parei para conversar na altura dele, ajoelhei na altura dele e conversei. O que você tem? Ele falou, olha, estou com muita febre, estou muito mal, eu preciso de ajuda. Eu falei, bom, o que eu posso te ajudar agora é orar por você. Aí eu orei por ele, né? E eu vi que deu uma melhorada um pouco do semblante dele. Ele estava uma pessoa muito fechada, muito angustiada. Dali nós saímos para cortar o cabelo dele. Eu falei, olha, Júlio, eu quero te ajudar. Mas eu quero que você venha aqui atrás porque eu quero te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história. Eu quero que você saia da rua. Não sei, Fernando, algo ali estava dentro de mim. Hoje eu creio que foi o Espírito Santo me guiando naquilo. Só que durante essa conversa, ele falou tanta coisa na minha vida. E ele era um obreiro da igreja. Ele era um homem usado totalmente por Deus, e muito conhecedor da palavra. E ele falou algo na minha vida que eu estava em 21 dias de jejum, em jejum e oração, eu e minha esposa. E ele foi uma resposta de oração na minha vida. Onde um dia imaginar que um morador de rua ia ser a resposta de Deus na minha vida. Ele trouxe uma resposta que eu precisava naquele período ali. Então hoje eu vejo que Deus pode usar qualquer pessoa. Com certeza. Só que a gente cria expectativa em pessoas, às vezes, que não vão nos ajudar. E menospreza quem vai nos ajudar. Sabe? E criar expectativa vai gerar frustração, vai gerar angústia, vai gerar ansiedade. Porque o homem, ele é falho, né? Agora, e esse morador de rua ensinou tanto, ele voltou para a empresa depois de um período, nós levamos ele para o encontro com Deus, né? E ali ele ficou quase 30 dias ali, num processo de voltar para a vida, uma vida normal, vamos dizer assim. Restabelecendo a vida dele e voltar para a vida, né, que ele tinha na igreja. Acabou que voltou para a rua, né? Muito problema com droga, uma dependência muito grande com vício. Só que a lição que esse homem ficou para mim foi que Deus pode usar qualquer pessoa. Basta a gente olhar de maneira diferente. Basta a gente ter um olhar de Cristo. Porque quando Cristo, Jesus, ele curava os leprosos, todo mundo fugia dos leprosos. Todo mundo fugia. E era lá que eles estavam. É lá que ele estava. E é onde a gente tem que estar também, para poder ajudar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão com cura, precisam de cura da alma, que estão feridas. Então, pessoas que estão muito doentes. Hoje, tem cada vez mais pessoas que estão com problemas emocionais gigantescos. E quando Jesus tocou nesse leproso, ele não foi contaminado por esse leproso. Na verdade, o leproso ele foi purificado. É verdade. Mas ele tocou no leproso. E quantas vezes a gente não é capaz de fazer isso? Então, quando eu pude aprender com esse morador de rua, me resgatou muito o que Jesus fazia ao meio aos doentes, ao meio aos leprosos ali, sabe? É o que eu busco em Deus, é o que eu busco em Cristo. Ter esse olhar. Todo dia. E é tão fantástico isso que a Bíblia fala isso, né?
Quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Mas quando, Senhor, que a gente te viu nessa situação? Quando você assiste e olha esse pequenininho, é a mim que você está ajudando, você está servindo. Então, Jesus nos ensina a servir essas pessoas. E talvez não é nem servir elas propriamente. Às vezes a gente está servindo a nós mesmos. Porque quando a gente enxerga uma pessoa, e Jesus se intitula que está nessas pessoas, com certeza Deus está falando algo com a gente, né? E Deus está falando conosco através dessas pessoas. Então, eu acho isso maravilhoso. Porque aqueles que são muitas vezes não tem o nosso olhar, a gente não para olhar, muitas pessoas passam desapercebidas, são essas pessoas que o Senhor quer nos mostrar algo. E muitas vezes a gente não dá tanta atenção que deveria dar, sabe? E nós podemos ser essa ponte de socorro, ser essa ponte de salvação, não só para eles, mas eu acredito que para nós também. E Marlon, falando agora dessa nova trajetória com Deus, como que foi agora com seus pais, depois que eles aceitaram Jesus? Como que tá agora a vida deles? Olha, Fernando, para mim, hoje eu vejo eles assim, algo, sinceridade, eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, com a minha família. Parece que, sabe como parece que é assim, algo, que é um sonho que está sendo realizado? Porque eles estão tão gratos a Deus, tudo que eles estão vivendo, tão feliz, tão alegre de poder estar hoje envolvido na obra, estar servindo ao Senhor, poder ser um canal para mais vidas serem transformadas, mais vidas serem salvas. E é um grande privilégio poder servir a Deus, sabe? E começa agora, semana que vem, vai ser a primeira célula deles. E Deus me colocou para ser o líder da célula deles. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, e a célula vai chamar Célula Restituição. Então eu creio que Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, o inimigo destruiu, sabe? O inimigo matou. Então eu creio que Deus vai restituir tudo aquilo. Amém. E tantas famílias eu acredito que vão ser tocadas pela vida de vocês. Eu creio, porque eu vejo que eles estão mergulhados com o Senhor. Eles não querem viver uma vida rasa com Deus. Eles querem mergulhar mais fundo com o Senhor, para poder transbordar a sua água viva, transbordar sementes. E porque aqui nós estamos para ser uma árvore frutífera, né? Então, eu creio que há muitas coisas para ainda acontecer. Eu creio que Deus permitiu a gente viver muita coisa, eu viver muita coisa para poder chegar ao que eu estou vivendo aqui agora. E para mim isso é Deus fazer além, sabe? Não é... Pode ter o nosso negócio, e graças a Deus a gente tem uma vida muito boa, mas essa vida muito boa que às vezes as pessoas procuram, sem Deus, sem ter Deus no centro de tudo, se não tiver Ele, é uma vida vazia. É uma vida sem sentido. Porque por muito tempo eu vivi uma vida vazia. Mesmo tendo tudo. Até saber que o tudo é Deus. Até saber que somente Ele podia preencher minha vida. Sabe? Então hoje, assim, vendo minha família, minha esposa também é Líder Kids, ela está à frente do Ministério de Criança. Podendo, né? Apacentando o principal... A igreja do futuro. Você entendeu? Porque... Essas crianças hoje estão ali para poder ser moldadas, assim, né? Elas vão ser totalmente moldadas de uma maneira totalmente diferente, né? Eu vejo meus filhos envolvidos também, sabe? O Lucas, que é o mais velho, como ele fala de Deus, como ele ora pelas crianças. Eu declaro todo dia que eles são profeta de Deus. Amém. Então, todo dia nós oramos juntos. E agora eu vou começar... Vai ter na empresa também agora, Fernando, no nosso mercado, um espaço onde vai ter ali o versículo do dia, uma oração do dia, um devocional, e vai ter um espaço também para as pessoas pedir oração. Falei, poxa, isso aqui tem quase 1000 pessoas que passam por dia aqui. Então, se a gente conseguir chegar em 10%, são 100 pessoas, a gente vai poder ajudar 100 pessoas. Sabe? Então, assim, é um grande privilégio isso, hoje, poder estar vivendo isso. E tudo aquilo que Deus nos dá é para poder realmente multiplicar. Exatamente. A gente está aqui para ser um administrador do que Ele nos confiou, né? Hoje eu peço todo dia, Senhor, me dê a sabedoria, me dê o discernimento, me capacita para administrar aquilo que o Senhor me confiou, para eu poder multiplicar. Na verdade, a empresa é dele, você só está administrando, né? É dele. Quando nós colocamos uma frase de Deus faz além na fachada, as pessoas falam assim, agora virou igreja aqui. E tinha muitas pessoas ali que não... Teve várias críticas no início. Teve uma vez uma pessoa que falou assim para uma funcionária, vocês não têm medo de perder cliente aqui, não? Porque aqui tá só louvor que toca aqui dentro.
E agora, se colocar uma frase, Deus faz além. Vocês vão perder cliente. E daí a funcionária falou assim, olha, primeiro que essa empresa aqui é de Deus. Então, tudo que é de Deus é abundante. Tudo que é dele tem vida. E vida em abundância. Então, nós não nos preocupamos com isso. Porque quem vai trazer os clientes é Deus. Quem vai fortalecer os clientes é Deus. Então, cada cliente que entrar aqui vai sentir a presença de Deus. Então, a hora que eu vi uma funcionária falando isso, então ela entendeu, ela está tendo a revelação do que é a vida de Deus. Ela entendeu o propósito, Entendeu? né? Porque o homem nenhum convence o outro do que é Deus. A não ser o Espírito Santo que vai revelar. Exato. Então, assim, eu estava vivendo esse mover, que eles perguntou, e sua família? Eu falei, olha, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, Fernando. De tudo aquilo que nós vivemos, eu que vivi por 34 anos, de conflito, de briga, falta de respeito, sabe? É um conflito familiar enorme. E hoje eu estou com 39, e vendo o que Deus está fazendo na minha vida em 5 anos, é Deus fazendo além, porque eu jamais imaginei que isso poderia estar acontecendo. E eu estou vendo um momento da minha empresa, e eu estou vivendo os maiores desafios financeiros do nosso negócio. Sabe? Daí você pergunta, Marlon, mas como que você consegue ter essa paz? Que é o que os funcionários me perguntam. Eu tenho dia que eu tenho que escolher o que eu vou pagar. Eu voltei para esse problema, que eu vivi lá há alguns anos, e hoje eu estou vivendo de novo. Mas por quê? Por algumas escolhas, decisões que eu fiz erradas, que hoje eu estou colhendo. Por não ouvir a voz de Deus direito. Por achar que eu estava tomando a decisão correta. Então, o que Deus está me mostrando, está me forjando, está me tratando, é entender ele. Calma, tenha mais paciência, espere mais, descanse mais. Eu estou trabalhando. Eu que faço. Então, assim, hoje, por mais que a gente está vendo esses desafios financeiros na empresa, eu creio que Deus está me capacitando para algo muito maior. Porque nós somos uma flecha na mão dele. Então, assim, às vezes os nossos olhos, aos olhos de outras pessoas, a gente pode estar retroagindo. Mas aos olhos de Deus, nós estamos sendo esticados. Exatamente. Para algo maior. Entendeu? Então, assim, hoje que me traz essa paz, por mais que a gente está vivendo isso, é sabendo que para tudo há propósito e que Deus tem um propósito na minha vida. Hoje eu tenho a revelação qual que é o propósito. Então, passar por essa turbulência, passar por essa tempestade, eu sempre lembro do qual que é o propósito que eu tenho aqui hoje. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Então, descanse. Exatamente. E eu acho que isso a gente pode falar isso para todas as pessoas que talvez estejam num momento como esse. Talvez não na área da empresa, mas em outros desafios também. Mas ter essa tranquilidade que se Jesus está no barco, a tempestade pode vir, a situação pode vir, que com certeza o final dela é ela acalmar. E a tempestade é temporária, né? Todos os homens que Deus levantou, todos os homens que Deus usou, todos passaram por deserto. Jesus passou por deserto. Né? Todos os homens passaram. Mas é nesse momento que a gente é mais forjado, é nesse momento que a gente busca mais dependência e intimidade com Deus, desde que a gente tem a revelação. É nesse momento que a gente busca mais a Ele, para poder não fazer o que nós queremos, mas fazer o que Ele quer. Então, assim, se hoje eu durmo, por mais que a gente está vivendo isso, Fernando, eu não perco uma noite de sono. Uma noite. Porque eu sei que Ele está cuidando de tudo, cuidando de cada detalhe, me capacitando para poder tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. E hoje eu aprendi a ter mais paciência. Paciência. Por quê? Porque eu sempre fui aquele cara de pensei e fiz. Uhum. Eu nunca fui aquele cara de esperar, sabe assim, vamos fazer as coisas mais planejadas? Cauteloso, vamos pensar. Não, mais pé no chão. Não, nunca fui esse cara pé no chão. Eu sempre fui o cara assim, pô, pensei e fui fazer. Se vai ter dinheiro, se a gente vai ter condições de fazer, não importa. A gente vai dar certo. Vai dar certo. Então eu sempre fui esse cara. Não que as pessoas não que assim, eu tenho que esperar o momento certo para fazer as coisas, que o momento certo nunca vai ter. A gente sempre tem que dar um passo de fé e fazer. Só que eu vejo que hoje o que eu aprendi a ouvir mais, ter conselheiros ao meu lado, pessoas que eu possa pedir um conselho, que eu nunca fui muito de ouvir conselho. Então, na palavra fala que, né? A multidão de conselhos, a sabedoria. Então, eu aprendi isso. Estou aprendendo, na verdade, né? Porque cada dia Deus está me forjando de um jeito. Então, tá aqui hoje também está sendo um grande privilégio, uma grande honra para poder falar um pouco disso, né? Que acredito que tem muitas pessoas, às vezes, que ao meio do deserto, ao meio do desafio, às meias tempestades da vida, estão se perdendo. E perdendo a própria vida. Né? Acabando com o casamento, acabando com tudo aquilo que Deus quer para nós, né? Exatamente. E eu sou suspeito a falar, porque eu sou cliente também da empresa do
do Marlon, e realmente tem a frase assim ao lado do nome, né? Agora mesmo, Deus faz além. E eu sempre fiquei curioso, falava assim, mas por que Deus faz além? E por trás de uma simples frase tem toda essa história, tem toda essa trajetória de vida. A gente entra no mercado, tem louvores, e foi isso que provocou até a curiosidade de chamar o Marlon. Eu entrei no mercado e falei para os meninos que estavam junto comigo, eu falei, nossa, que diferente, né? O mercado só tem louvor, você entra em outros estabelecimentos, tem outros tipos de música, mas isso tem só louvor. Eu falei, mas quem será que é o proprietário? Então já gerou aquela curiosidade, e hoje também a gente se sente muito honrado de te receber aqui, Marlon, e poder entender a história, ver o que o Senhor fez através da sua vida, através da sua família. Amém. E hoje não só a sua família é privilegiada e abençoada por Deus, mas você olhando para os funcionários, para os colaboradores, você vê também no rosto dele que eles estão num ambiente em que eles estão felizes por estar ali, eles têm prazer em estar trabalhando, né? Eu digo pelo menos no mercado que eu vou aqui, que é mais próximo, mas você vê que é diferente, as pessoas não estão ali, não estão com fardo, desde o atendimento, a educação, a agilidade. Eu vejo que quando eu tô na fila e às vezes só tem um caixa, outra menina já entra, não pode passar aqui, mas justamente porque eu vejo que não é algo pesado para eles. Então eu acho que quando você cria esse ambiente de trabalho, quando você decidiu mudar, colocar Jesus na sua vida, eu acho que todas as pessoas que entram para o seu ciclo de colaboradores, para o seu hall de amizade, isso também é transformado, recebem esse reflexo de Jesus. Amém. E isso é maravilhoso. Marlon, eu queria que você deixasse um conselho para alguém que está vivendo um desafio que você viveu, seja a falta de perdão, ou talvez tenha um problema familiar com os pais, com a mãe. Eu queria que você falasse para ele. Talvez é um jovem que está assistindo a gente nesse momento e está vivendo esse desafio de talvez não concordar com o pai, ou de talvez ter muitas brigas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para que essa pessoa entenda como ele fazia parte dele para mudar esse ambiente, essa situação. Amém. Bom, o primeiro passo é decidir. Decidir ter uma mudança de vida, decidir ter a liberdade de poder viver algo novo, porque o sentimento de perdoar, você nunca vai ter esse sentimento de perdoar. O perdão é uma decisão para você ser feliz, uma decisão para você poder viver o amor que Deus quer que a gente viva, né, e transbordar esse amor, uma decisão de você realmente viver uma paz e poder viver a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Agora, porque a partir do momento que a gente carrega algo que a gente não consegue enfrentar ou tem medo de enfrentar, e um deles é o perdão, que a gente tem às vezes algo que nos machucou, algo que nos magoou, e às vezes uma ferida que está em você, se você não se libertar disso, você vai ficar preso a vida toda e não vai poder desfrutar daquilo que Deus tem na sua vida. Porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto achando que aquilo que nós estamos vivendo está bom, mas o que Deus quer na sua vida é algo muito além daquilo que você está vendo hoje. É viver realmente abundância em todas as áreas. Então, que Deus te capacite, te guie para que você tome essa decisão de perdoar. E se você está enfrentando algum desafio, seja financeiro, algum deserto na sua vida, alguma tempestade, algum obstáculo, creia que Deus está no barco, creia que Deus está cuidando de tudo e que esse deserto, esse desafio, ele é temporário. É Deus te forjando, te capacitando para algo muito maior, para aquilo que você vai poder testemunhar, para que mais vidas também tenham a sua vida transformada e salvas para Ele. Porque Deus faz além. Amém, 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 glória a Deus. E essa mensagem, ela é muito inspiradora, porque talvez você está enxergando a sua história na vida do Marlon. Quando você pega as chaves, o que ele fez para sair desse lugar, a decisão de mandar mensagem para o pai, partiu dele, partiu de você, né, Marlon? Partiu de mim. Então, talvez a gente fala, não, o problema é outra pessoa, o problema tá no meu pai, tá na minha mãe, ou tá na pessoa que eu não me dou bem. Mas quando você decide mudar, tudo muda. Você tem dois caminhos, né, Fernando? Ou você vai, aquela situação que você viveu, você vai se vitimizar com aquilo, né? Você vai ficar aquela autopiedade, né? Falando que sempre alguém vai ter culpa e você nunca vai querer mudar a sua vida. Ou você vai pegar aquilo e querer fazer diferente. Falar, não quero ver isso, eu não quero repetir isso, eu quero viver algo diferente de tudo que eu vivi. Então, tem duas escolhas que você vai ter que fazer. Ou você vai viver uma autopiedade, ser uma vítima, ou você vai realmente governar a tua vida. Né, onde você ali vai tomar uma decisão de fazer
algo novo, uma escolha nova, uma decisão nova para poder sair daquela prisão, sair daquela situação que você está vivendo, para poder viver de fato a abundância. Né? Porque uma pessoa presa, ela não vive abundância, ela vive uma vida escassa, né? Uma vida onde ela... uma vida medíocre, sabe? Então, assim, a gente tem que sair desse ponto A para o ponto B, crendo que tudo que Deus nos tem para nós é muito além daquilo que a gente pode imaginar. Só que a gente tem que crer e dar esse passo de fé e decidir para esse algo novo. O Marlon, a gente partindo agora já para a fase final da nossa conversa, é uma pena porque a gente tem nessa uma hora, mas aqui a gente tem assunto para tarde toda, são tantos testemunhos, eu imagino, né, Marlon? Mas você falou um ponto bem interessante, eu queria que você só falasse, deixasse uma mensagem para homens. Você falou algo muito importante que é a parte do ego, da autossuficiência. E talvez para nós, homens em específico, a gente tem essa dificuldade de ser talvez vulnerável a algumas situações, de entender que não é a todos os instantes que nós estamos fortes. Eu queria que você deixasse uma mensagem para um homem que esteja te assistindo e talvez quer ser forte em todos os momentos. É verdade. Bom, uma das coisas que eu venho aprendendo, que isso é algo que Deus está me tratando, principalmente no ego, no orgulho, na vaidade. E as fraquezas que a gente vive, elas são diárias, porque a gente erra, a gente falha, mas enfrentá-la com coragem, entender que nós somos vulneráveis e lutar contra a fraqueza é um ato de coragem. Para isso, a gente tem que ter humildade de reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que a gente precisa do outro, reconhecer que a gente sozinho não consegue nada, e que a gente precisa principalmente de Deus, e Deus vai colocar as pessoas certas ao nosso lado, e que a partir do momento que a gente decide realmente viver a verdade, se libertar da mentira, né? Se libertar do pertencimento, se libertar tudo aquilo que nos prende, principalmente, às vezes, alguém, até às vezes a pessoa que está no nosso lado, a nossa família não sabe o que nós estamos vivendo. Então o primeiro passo é você falar a verdade para si e viver a verdade de quem está ao seu lado, porque a mentira ela vai te aprisionar. E isso vai te sufocar ao ponto de isso afetar em outras áreas da vida e causando até uma doença. Sabe? Então Deus está te libertando aqui hoje. Deus Amém. quer te libertar para ver o melhor dele, falando a verdade, vendo de uma forma transparente, clara, honesta, porque a verdade ela liberta. Amém, glória a Deus. Marlon, a gente vai fazer uma dinâmica aqui final. Vamos lá? Pra gente conhecer um pouquinho mais o Marlon e também uma forma da gente quebrar um pouco o gelo aqui. Eu vou perguntar e você responde o mais rápido que você conseguir. Tá bom. Um livro. Livro, a Bíblia? Um hábito. Um hábito, leitura. Um hobby. Um hobby. Meu hobby hoje é academia. Gosto de malhar, então. Tô precisando desse. Mas sabe o que acontece? Eu tô buscando isso para controlar minha mente. Vencer a minha mente. Então faz parte do processo. Faz parte do processo. Uma pessoa que marcou a sua vida. Uma pessoa que marcou a minha vida... Olha, posso falar que... Meu avô, minha esposa, que marca minha vida todo dia, Deus, que vem me transformando, mas eu posso falar que meu avô. Maravilha. Um louvor. Um louvor, meu Deus, tem tantos. Santo para sempre. Santo para sempre. Um versículo. Um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Família é? Família é a minha base, família é meu tudo, família é tudo na minha vida. E Deus é? Deus faz além, Deus é acima de tudo, Deus é minha rocha, inabalável. Né? Se eu não estiver com eles, eu não sou nada. Maravilha. Marlon, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Para nós, realmente foi uma honra poder ouvir um pouco a sua história. O privilégio é meu. E entender o que Deus fez na sua vida. Amém. Eu acho que esse podcast aqui vai alcançar o coração de muitas pessoas. Amém. E eu acredito o seguinte, se uma pessoa assistir esse podcast e ela der crédito, ela tirar um ensinamento, a gente consegue transformar uma geração. Amém. Para honra e glória do Senhor, eu creio. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado para você que nos assistiu a esse podcast aqui na TV Capital, canal 9.1, e todas as terças-feiras, sempre nesse mesmo horário, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Capital, canal 9.1. E Marlon, deixa sua última mensagem aqui para os nossos telespectadores. Bom, primeiro, quero te agradecer, Fernando, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da minha história,
né? Agradecer por esse ambiente, agradecer por tudo que Deus tem feito também na sua vida, nessa empresa. Amém. E que Deus te capacite, que essa mensagem, né, as pessoas que vierem aqui possam ser usadas por Deus para que a mensagem seja levada para mais pessoas, para milhares de vidas. E que Deus te capacite, Deus te abençoe quem está ouvindo e que Deus te dê sabedoria, né, para que você possa tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas e que você tenha um coração cada vez mais humilde para reconhecer que Deus é tudo e que nós não somos nada. Amém, que amém. Deus amém. faz além. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.